Hoje eu vou falar sobre autoconfiança e identidade, no sentido, quem sou eu, para que eu existo, por que eu nasci. Isso são tudo medos, dores que causam a diabetes numa pessoa. E sobre conflito de identidade, de não saber quem eu sou, foi por isso que eu desenvolvi essa diabetes. Eu vejo esse padrão na minha família. É um padrão que a gente herda, de não saber quem a gente é, de não saber para onde a gente vai, de viver muito no automático. Esses são hábitos que a gente recebe desde casa, só que a gente pode mudar isso. A gente não está à mercê de que isso seja, que defina a nossa vida, né? Então, hoje eu encontrei essa foto, quando fui fazer o convite para essa live, eu postei nos stories, né? Essa foto é a primeira e única foto que sobrou da minha infância. Por que ela sobrou? Porque quando eu tinha 2 anos, queimou a nossa casa. Eu não tinha 2 anos ainda, eu já tinha uma irmã mais nova, que tinha nascido depois de mim. Aqui certamente ela já tinha nascido, porque ela estava na barriga da mamãe, porque aqui eu estou com 8 meses, eu acredito, né? Então, provavelmente nessa época eu estava formando a minha identidade, descobrindo quem eu sou. Provavelmente não, com certeza eu já estava me formando. Oi Aline, bem-vinda. Bem-vindo também quem for assistir a gravação aqui no Instagram. Essa live também vou passar para o YouTube, então quem for assistir lá e não for inscrito no meu canal, deixe sua curtida, se inscreva, porque nesse caminho de encontrar a minha identidade, de descobrir quem eu sou, de descobrir a causa da diabetes, usando os embasamentos da medicina germânica, eu fiz o meu canal do YouTube recente e preciso de mais seguidores, de mais curtidas para ser vista, porque é tudo no gratuito, é tudo na raça mesmo, né? Então, quem não é visto não é lembrado, né? Então, a gente depende das curtidas, a gente depende dos comentários, depende das pessoas que nos seguem para o Instagram entregar a gente e o YouTube também. Bom dia, Josi, bem-vinda, muito bom ter vocês aqui. Algumas de vocês já estavam na live que eu fiz antes, era para ser às 8, depois acabou sendo às 9, né? Então ficou muito atropelado, estou um pouco cansada, porque o intervalo eu tinha muita coisa para deixar em ordem, porque são pessoas que dependem também de mim. Então oi Leila, bem-vinda. Nessa construção da minha identidade, eu nasci, eu cresci até os 50 e poucos anos, 55 anos, eu dizia que eu era a 5ª filha, né? Eu não sabia que eu tinha tido 2 irmãs que faleceram antes do meu nascimento, né? Então, isso já interferiu na minha identidade. Por quê? Porque quando eu sou a 5ª filha, as outras 2 que faleceram, a gente é criada como se elas não existissem, como se elas não fizessem parte, né? Mas não por acaso, as 2 irmãs que estavam mais próximas das falecidas, cada uma tem uma bonequinha, né? Então isso não existe acaso. São as 2 que estavam mais próximas das que faleceram, né? Uma chegou a nascer, viveu uns meses, e a outra foi na vida intrauterina, que não viveu, né? E eu nasci já com essa dúvida, essa incerteza, já que alguém não nasceu, alguém não sobreviveu, talvez eu também não sobreviva. Então isso a gente herda da nossa mãe, porque quando eu fui gerada no útero da minha mãe, essa informação estava lá. Alguém esteve ali e não sobreviveu. As células não esquecem isso, né? Então, pela medicina germânica, pela ciência, foi provado recentemente que a gente guarda nas nossas células informações de até 14 anos. Então, 14 gerações, desculpa. 14 gerações para trás a gente guarda nas nossas células. Então, quando eu nasci, eu tenho células vivas no meu corpo de 14 gerações.
E essas células podem me gerar uma diabetes, podem me gerar um câncer. Então, nós temos esse potencial dentro de nós, né? E a construção da identidade, quando a gente já nasce com esse medo da nossa mãe, esse medo oculto, porque, claro, se minha mãe permitiu que eu nascesse, é certo que ela permitiu, ela queria que eu nascesse. Meu pai e minha mãe queriam que eu nascesse. Apesar de que minha mãe só descobriu que ela estava grávida de mim poucos dias antes do meu nascimento. Então foi algo assim. Então a Aline está comentando que o movimento sistêmico também explica isso, sim. Então antes de eu estudar medicina germânica, eu estudei, me tratei como sistêmico, né? Então eu continuo, eu estou em várias formações que aplicam o sistêmico ainda, porque a gente não é gaveta separada. A medicina germânica, o sistêmico e todas as outras ciências que explicam como o ser humano funciona, todas são interessantes quando a gente está construindo nossa identidade, né? Oi, Gláucia, bem-vinda. A Gláucia vai estar fazendo um movimento bonito hoje na comunidade. Quem ainda não está na comunidade, Novo Olhar para os Sintomas, olha, eu me perdendo aqui no raciocínio. Nós temos uma comunidade no WhatsApp que a gente faz encontros mensais gratuitos, 3 encontros por mês, né? E hoje a Gláucia Terrários, a Gláucia Consteladora, a Gláucia Terapeuta, ela tem 2 perfis, vai estar coordenando esse encontro, né? E ela vai estar falando coisas que não tem nada a ver com diabetes, mas é um jeito da gente não desenvolver diabetes quando a gente aplica isso que ela vai trazer. Por isso ela vai estar. Então quem quiser participar desses encontros gratuitos, 3 vezes por mês, em horários diferentes, pode participar como convidada, como simples espectadora, também pode participar como pessoa que está trazendo as novidades, as coisas interessantes para desenvolver a cura, né, no todo, né? Então é isso. Então, voltando à construção da identidade, nossa, eu até me perdi. Tá, do sistêmico, que explica como que a gente nasce fora do lugar e como que a gente nasce com traumas já, com falta de saber quem somos desde a vida intrauterina. Bom dia, Tatiane, bem-vinda, psicanalista. Muito prazer, muita honra ter toda essa gente graduada aqui me escutando, né? No começo eu me assustava muito com isso, mas agora é um prazer. Então, quando a gente nasce já com muitos traumas que a gente herda da nossa mãe, a gente já nasce com dúvidas, a gente já nasce com medos que a gente fala que não são da gente, né? Só que porque eles permanecem e porque a gente continua com esses medos, né? Até os 7 anos, quem nos educa são nossos pais, nossos cuidadores, nossos irmãos mais velhos. E eu, como eu era a 5ª filha viva, quem me educou, quem me criou foi essa minha irmã, 7 anos mais velha do que eu. 7, acho que ela tem 7 anos a mais do que eu. Quando eu nasci, a minha mãe já tinha tido 8 gestações, né? Então, não, 7 gestações, desculpa, tô me perdendo aqui. Então, eu fui a 7ª gestação da minha mãe. Em 7 anos, minha mãe teve uma gestação por ano, né? Então, a gente já nasce com falta de vitamina, com falta de... Porque o corpo de uma mulher, isso quem é médico, quem entende de células, também sabe disso, né? O corpo de uma mulher leva 2 anos para se recompor depois de uma gestação, né? E se minha mãe teve filho todos os anos, então imagina quanto que o corpo dela estava já defasado no sentido de ter vitaminas, de estar fortalecido, né? Então não estava na escolha dela. Bom dia, Karina, bem-vinda. Então não é coisa da escolha dela. Naquela época, 60 anos atrás, não tinha anticoncepcional, não tinha prevenção, né? As pessoas não sabiam que se não fizesse sexo em tal dias não engravidava. Minha mãe não sabia disso, meu pai também não, né? Então, com certeza, se eles soubessem, eles teriam tido mais cuidados, né? Porque eles eram pessoas bastante religiosas e bastante preocupadas com os filhos. Só que Deus mandava um filho todo ano, né? Então, todo ano, era 1 ano e 3 meses, 1 ano e 5 meses, já vinha outro. Ainda bem que era assim, porque senão eu não teria nascido, né? Então tem muita coisa que faz parte da construção da nossa identidade, né?
Então, os pais que são muito ocupados, que nem os meus foram, não sei como é que foram os de vocês. Oi, Paty, bem-vinda. Como é que foram os pais de vocês? O que vocês têm, assim, no sentido não de reclamar, eles não foram isso, eles não foram aquilo, não no sentido, mas olhar na real, observar, não como filha que reclama, que ainda reivindica que os pais tivessem sido melhor, mas como foram os pais de vocês? Eles eram pessoas 100% disponíveis para vocês? Ou eles trabalhavam, ou eles tinham muitos filhos, ou eles tinham problemas pessoais deles, ou eles tinham problema de relacionamento, né? Na época antiga, não tinha tanto problema de relacionamento como tem hoje. Eu digo assim, relacionamento de briga por território, que causa diabetes também. Outro dia eu vou falar sobre isso, né? Hoje tem muito mais casais que brigam por território. Os casais ficam disputando espaço dentro de casa, né? Então tem muito mais atrito. Antigamente não tinha muito isso. Oi, Marisa. Então, no meu tempo que eu nasci, o pai e a mãe não disputavam espaço. Meu pai era o dono da casa, o que comandava, e minha mãe era a pessoa submissa que atendia, né, que fazia, que dava conta dos filhos todos, que dava conta de cuidar da casa, que dava conta de cuidar da minha avó, que faleceu 6 meses depois que eu nasci, morava com a gente, né? Então minha mãe era aquela pessoa que administrava tudo ao mesmo tempo e ainda ia na roça junto com meu pai. Então não tinha como ela estar ali disponível para dizer para mim, você precisa fazer desse jeito, você vai ganhar colo cada 3 horas e você vai mamar cada 3 horas, cada 2 horas para você ser bem alimentada. Não tinha isso, porque ela ia para a roça e ela voltava 5 horas depois, né? Então, quem me cuidava? Nesse intervalo, quem me cuidava era essa minha irmã mais velha, que já ia na escola, só que nos horários e intervalos elas se intercalavam, né? Tinha 2. Um aninho depois da outra, né? Então, como uma criança que é criada por outras crianças, assim, cada um cuidando um pouco de cada um, pode saber quem ela é dentro dessa família, né? Então, se eu nasci já com defasagem de vitaminas, já nasci mais anêmica, né? E já nasci com tantas coisas, tantos traumas intrauterinos. Minha mãe só descobriu que estava grávida de mim poucos dias antes de nascer e não contou para o meu pai com medo, porque recém tinha nascido outra, né? Então, meu irmão, que foi o único filho homem, foi o antes de mim, né? Então, ele ainda estava bebê quando a minha mãe descobriu que eu estava grávida, né? Então, e eu entendi isso depois fazendo terapia com regressão de idade, aos 20 e poucos anos. Eu fiz uma regressão de idade e eu entendi que meu pai e minha mãe queriam filhos homens, né? Porque já tinha 3 mulheres, 2 mulheres já tinham falecido, né? E aí o único filho homem era esse que estava com 1 aninho de idade antes de eu nascer, né? Então, eu entendi que meus pais queriam filhos homens para trabalhar na roça, né? Então, com isso, eu adotei um jeito masculino de ser. Eu sempre fui uma pessoa que, por exemplo, pintar unhas, cuidar de mim, ter vaidade, cuidar do meu corpo. Isso é coisa que não dá certo. Eu não gosto, eu não gosto. Eu achava que eu não gostava, usava camisetão, roupa grande. Não tinha vaidade feminina. Imagina o meu lugar como mulher também, como uma moça, como uma filha mulher. Não tinha como crescer em paz com isso, né? Então, eu sempre desejei, eu cresci desejando nunca ter filhos. Eu lembro que essa decisão eu tomei lá para os 5, 6 anos, já que eu decidi que eu nunca casaria e que eu nunca teria filhos, porque a família do meu pai e da minha mãe tinha muita criança, era muita confusão e era muita pobreza, então era melhor não ter filhos. Eu decidi isso. E nessa foto aqui, eu estou com o bucão aberto, eu estou chorando. E eu lembro que eu chorei, eu acho que até os 13, 14 anos, a minha diversão favorita era chorar. Eu não sabia o que fazer, eu só sabia chorar, né? Então depois eu decidi que agora eu não ia mais chorar, que eu ia começar a sorrir. Então são coisas que a gente vai tomando decisões para sobreviver, né? Bom dia, Anderson, meu enteado, bem-vindo.
Então, quando a gente toma decisões lá na infância, na adolescência, essas decisões nos acompanham pro resto da vida, né? Elas, se a gente não olha para isso, não descobre que a gente tomou essa decisão, a gente não vai sair desse padrão repetitivo de não querer ser isso, de não querer ser aquilo, né? Então a gente continua, acaba que se sabotando em muitas coisas. A gente tem oportunidades na vida de fazer coisas interessantes que a gente até gostaria, mas a gente não faz, porque a gente tem uma promessa consigo mesmo, uma promessa com a nossa mãe, com o nosso pai, de continuar sendo aquilo que a gente decidiu lá com pouca idade, né? Então eu lembro que com 6 anos, com 7 anos eu também decidi ser professora para cuidar das crianças, porque as professoras no todo eu achava assim que precisavam cuidar mais das crianças, né? Então eu tomei essa decisão porque tinha uma professora que eu gostei muito, a minha primeira professora, né? E depois eu vi que as outras professoras não me cuidavam, aí comecei a ficar com raiva das professoras, né? Porque elas não me cuidavam o suficiente, né? Então nesse mesmo tempo eu lembro que eu queria muito, eu pensava assim, como que eu vou fazer para ser vista? Naquele tempo não existia nem televisão. Eu acho que a primeira televisão foi comprada na minha casa, eu tinha uns 10 anos. E aí tinha pessoas famosas, pessoas que todo mundo queria ver, pessoas que eram grandes, todo mundo achava bonita, eram pessoas que tinham corpo perfeito, eram as atrizes de novelas. Eu me apaixonei pelas novelas, eu gostava muito de ler fotonovela. Eu aprendi a ler antes de ir para a escola, de tanto pegar a revista de fotonovela e ler escondido, né? Porque eu achava assim tão interessante aquelas pessoas bonitas, aquelas pessoas famosas. E eu desenvolvi um sonho de ser famosa também, para ser vista, para as pessoas olhar para mim, para as pessoas me acharem bonita, porque eu me achava muito feia. Eu sempre era a gordinha da família. Imagina, nós depois foi crescendo, nós éramos em 8 mulheres. A minha irmã, 5 anos depois de mim, nasceu a 8ª mulher da família, né? Aqui nós somos só em 4, né? Então, 5 anos depois tinha 8 mulheres nesse grupo. Então, eu comecei a entender que se eu não fosse mais bonita, se eu não fosse diferente das outras mulheres, ninguém ia gostar de mim, porque eu tinha visto que eu não era amada, porque meu pai e minha mãe estavam sempre ocupados. Minhas irmãs, coitadas no sentido assim, com 6, 7 anos me cuidando, como elas poderiam mostrar amor? Com certeza elas faziam muito mais do que elas poderiam ter feito, né? Então essa vontade de ser famosa, a vontade de ser vista, eu já tinha lá por 6, 7 anos. E isso continuou, só que depois, com o tempo, lá para os 9, 10 anos, eu percebi que isso não era possível, porque nós éramos pobres, a gente não tinha dinheiro, a gente não tinha todo esse potencial para ser famosa e bonita como as mulheres que eu via, como as meninas que eu via, né? Uma coisa que eu lembro muito é que eu sempre desejei ter cabelo comprido, porque tinha meninas que eram filhas únicas que eu via na igreja e na escola, que tinham cabelo liso, compridão, assim, aquele cabelo sedoso, né? E o meu cabelo sempre foi enrolado, daquele jeito, né? Sem saber para onde ia, né? Então meu cabelo sempre foi meio fora porque não existia creme, não existia shampoo, não existia pente na minha prática também, né? Então imagina como o meu cabelo estava ressecado, sempre com o corte aqui assim, porque era a minha mãe que cortava o cabelo das 8, né? Se olhar a foto aqui, ó, minhas irmãs que já tinham cabelo, eu não tinha ainda nessa foto, mas quem já tinha cabelo aqui, ó, como é que é o corte, o cabelo. A mãe que cortava com a tesoura, com certeza uma tesoura que não cortava muito bem, que era a mesma tesoura que ela usava para fazer os vestidos, que são todos do mesmo pano. Aí eu entendi que quem é filha única, quem tem uma mãe que tem dinheiro, tem um cabelo bonito, né? E tem um cabelo lisinho. Aí depois que eu lembro que depois de bem adulta, muito tempo já, eu comecei a fazer, quando eu inventaram a progressiva, eu fiz progressiva há muitos anos para ter cabelo liso. Mas também não combinava comigo, porque eu não gostava desse cabelo liso, né? Até hoje eu não gosto de cabelo liso.
Então, porque não era a minha identidade, não era eu, esse cabelo liso, lambido, eu falava, né? Então eu parei de fazer progressiva, parei de alisar. Agora sim, hoje eu vim da academia, não deu tempo nem de lavar, só dar uma penteada e deu, né? Isso já não é o que mais me assusta. Quando eu comecei a fazer live, minha preocupação maior é como eu vou fazer live com o meu cabelo desse jeito. Todo dia tem que lavar e escovar. E no começo realmente era um trabalhão, né? Deixa eu ver o comentário da Glaucia, terapeuta aqui. Meu pai tinha mais tempo com os filhos, eu aprendi a fazer hortas e cuidar de animais. Com certeza seu pai tinha tempo de cuidar, de ensinar. Eu também aprendi isso com meus pais. Eu lembro que com 6, 7 anos, antes de eu ir para a escola, a gente já ia para a roça junto, a gente já fazia essas coisas de aprender a trabalhar, né? Então a gente já tinha as enxadinhas pequenas. Hoje em dia não existe nada disso, eu acredito. Mas a gente tinha, cada um tinha a sua enxada, né? Então quem tinha 6 anos tinha uma enxada leve, de cabinho curto. Enxada é um negócio de carpir na roça, né? E quem era maior ia crescendo o tamanho das enxadas. E eu lembro muito tempo que eu usava a mesma enxada. E lá para os 13 anos a gente mudou para o Paraguai, aí começou tudo de novo, né? Então tudo isso faz parte da história que faz a gente entender quem a gente é e quem a gente não é. Oi Marli, bem-vinda. Então quando a gente é criada assim, desse jeito, sem um pai, sem uma mãe que dê um norte na vida da gente, né? Tipo assim, o pai diz, faz isso, a mãe diz, faz aquilo, e o pai e a mãe estão em comum acordo. Se eles estão em comum acordo, o que a mãe fala, o pai confirma, o que o pai fala, a mãe confirma, uma criança cresce com equilíbrio, uma criança cresce sabendo o que vai ser quando crescer. Eu lembro muito na escola, cada vez que vinha alguém diferente da palestra, e até sempre me acompanhou isso, quando vinha alguém diferente da palestra motivacional ou coisas assim, eles perguntavam quem você quer ser quando crescer. A única ideia que eu fazia era quero ser grande, mas eu não fazia ideia quem eu queria ser, porque eu não sabia nem quem eu era como criança. Eu era simplesmente a irmã, uma das 8 filhas do seu Halber, né? Ou uma das 11, né? Porque muita gente sabia que a gente era em 11 irmãos, né? Então a única identidade que eu tinha era eu sou uma das irmãs, né? Então eu mesma não tinha nem força, nem coragem de dizer a minha mãe. A gente sempre dizia a nossa mãe, o nosso pai. Tudo era repartido, né? Então se eu não tenho nada meu, como eu vou ter a minha identidade? E por que isso faz parte da diabetes e de toda a formação de quem eu sou? Porque identidade, se você assistir professores, pessoas estudiosas antigas, eu assisto bastante vídeos sobre isso no YouTube, leio em livros, né? A identidade e a autoconfiança é a única coisa que só a gente faz pela gente. Outra pessoa não faz a gente ter uma identidade, né? E a construção da nossa identidade, como é que ela é feita? Ela é feita a partir das decisões que a gente toma observando como o mundo funciona ao nosso redor. Bom dia, Juliane, psicóloga. Olha que interessante, chegou bem na hora, Juliane. Então, a psicologia explica também coisas assim, né? Então, como a gente forma a nossa identidade? Desde o nascimento, tudo isso que eu estava falando, toda a história da minha vida, faz parte da formar a minha identidade. Então, eu como criança, como desde antes de sair da barriga da mãe, a gente já está observando, a gente já está pegando partes, né? Uma criança não vê o todo. Por exemplo, uma criança de 1 aninho, ela está lá no berço, ela vê só uma parte. Às vezes ela só escuta gritos, às vezes ela só escuta barulho da TV, ela está escutando partes. Então, se ela assiste, tem gente que põe a televisão perto da criança para ela se entreter, para ela não chorar, para ela não reclamar. Olha que absurdo isso para a formação da identidade de uma criança. Se uma criança fica perto da televisão e fica escutando, pode ser desenhinho, pode ser qualquer coisa, né? Que parece inofensiva. Até as novelas religiosas, as histórias bíblicas. Se uma criança fica assistindo isso, quando ela ainda não formou a identidade dela, e até os
20 anos a gente não formou a identidade, quando a gente fica assistindo isso, tudo a gente vai absorvendo, né? Então, se o pai e a mãe estão mais ausentes, não te dão um norte na vida, e você fica absorvendo os irmãos brigando, o maior bate no menor, tudo é assim, né? Por exemplo, entre irmãos, entre 11 irmãos, quem bate mais é quem é mais forte, né? Então eu aprendi que os fortes sobrevivem, não são os espertos que sobrevivem. Agora a ciência já provou, a medicina germânica também provou, né? Que quem sobrevive são as pessoas mais adaptáveis, aqueles que se adaptam à realidade, não aqueles que são mais fortes. Mas quando uma criança está formando a identidade, por que tanta gente desenvolve obesidade? Porque a criança entendeu que só os mais fortes sobrevivem, né? Quem são os mais fortes? Os maiores, os que têm mais força mesmo, né? Então, até um certo ponto, isso é verdade na infância, porque o maior bate no menor, quando a gente tem os irmãos que educam a gente, né? Então, se o maior é mais forte, como você vai vencer o maior? Se tornando maior do que ele, mais forte, para você aguentar. E eu sempre era muito chorona, muito brigona, né? Então sempre fui a mais fraca no sentido de me defender, de falar. Eu desde criança, quando eu comecei essa choradeira, sempre que eu fui, né? Se desde aqui com 8 meses eu estava com a boca aberta chorando, eu acredito que eu não parei, porque eu lembro da minha vida depois dos 5 anos que eu só chorava, né? Então, se eu fazia isso, é porque o meu recurso de sobrevivência era: eu escuto as coisas, eu vejo tudo e eu guardo pra mim. Eu até achava muito bonita aquela passagem bíblica que fala de Nossa Senhora, que fala assim, que Maria escutava tudo e guardava no seu coração. Nossa, que linda, eu sou igual, né? Só que eu guardava as mágoas, eu não guardava as coisas positivas, né? Então, quando você guarda as mágoas, você entende que todo mundo te magoa, que todo mundo é teu inimigo. Então, os irmãos, isso até hoje, quando a gente cresce numa família assim, quem são os irmãos pra gente? Eles são os meus inimigos. Eu estou disputando o território com eles até hoje. Então, se a gente tá, por exemplo, numa roda de família, vocês que têm irmãos, por favor me digam: oi Marciele, bem-vinda. Vocês que têm irmãos, quem tem 1, 2 irmãos não vale, né? Mas quem tem bastante irmãos, ou tem gente que tem um irmão e também está sempre brigando por território. Se esse irmão nasceu 1 ou 2 anos antes, você é o ladrão do território dele, né? Então, se você nasceu depois, você roubou o espaço que era só dele. E o que isso representa para ele, para esse que é 1 ou 2 aninhos mais velhos, até 7 anos, até 10 anos mais velho? Que você é inimigo dele, porque se você fosse amiga, se você fosse realmente parceira, você não teria roubado tudo que era dele, né? Porque uma criança é bem egocêntrica, ela acha que o pai e a mãe são só delas, né? E se você nasce depois e você já tem irmãos mais velhos, você tem muita dúvida de quem você é, porque você fica se comparando com cada irmão que é mais velho, né? Aquele um faz desse jeito, aí ele não apanha. Aquele outro faz daquele jeito e ele apanha. Aquele fala apanhar porque a gente apanhava muito, realmente. Se não era do pai e da mãe, era dos irmãos, né? Porque uma turma assim, o método antigo era varinha para todos os lados, né? Então a gente realmente levava. Minha mãe não batia muito, mas ela dava tapa na boca, dava essas coisas de mãe, né? Então, a gente cresce com se observando, se comparando. A gente se compara com aquele, se compara com o outro e acaba tomando decisões e acaba se colocando nas caixinhas, né? Então, se eu for parecida com aquele lá, eu vou dar certo. Se eu for parecida com aquele outro lá, não vou dar certo. Então, a gente faz panelinhas entre irmãos, né? Então, a gente tem aquele irmão que a gente tem afetividade e aquele irmão que a gente não gosta, né? Porque ele tem alguma coisa, né? Então, na minha família isso é bem nítido, sempre foi, eu sempre percebi isso, como eu tenho afinidade com algumas irmãs, alguns irmãos e os outros menos, né? E conforme a idade vai passando, agora nós todos, os 11 ainda vivemos, e todos já estão acima de 50 anos, né? Então, todos já têm suas próprias dores que vão se acentuando, né?
Então a gente ainda vive de boa, né? A gente nunca briga, a gente vai sábado, vão encontrar todos eles, a gente faz muita festa em família, só que lá dentro a gente tem rivalidades, né? E meus irmãos, minhas irmãs também escutam minhas lives, isso não é segredo, né? Então tem algumas também que fazem, que estão no Instagram também trabalhando, né? Então já tem várias terapeutas que surgiram depois de mim, que estão também fazendo essa jornada de cura, né? Então isso é sinal de que estamos buscando sair do padrão repetitivo, de ficar apenas na inveja, apenas na rivalidade, né? Só que quando a gente não tem uma identidade formada, a gente não sabe quem a gente olha muito para os nossos fracassos e para as nossas derrotas e para nossas vitórias, e a gente olha para a vida com expectativas, né? Então quando a gente começa algo novo, eu comecei a fazer live e a gente põe expectativa. Dentro de um ano, comecei, não tinha Instagram, fiz Instagram. Aí dentro de um ano eu quero ter tantos seguidores, eu quero isso, porque os professores prometem coisas mirabolantes, né? Então no primeiro ano eu coloquei um monte de expectativas. E chegou o final do ano, não tinha alcançado aquelas expectativas que eu tinha colocado, né? E o que acontece com o nosso corpo? Eu não sou boa o suficiente. De novo, a gente entra na comparação. Porque lá, desde a infância, o que eu aprendi? Me comparar com as irmãs. Então eu começo a me comparar com as outras terapeutas. Começo a me comparar com as outras pessoas. Eu lembro que nesse processo eu encontrei umas terapeutas da medicina germânica, que eram pessoas já tinham começado bem antes do que eu. Eu parei de seguir todas elas, porque eu não suportava ver elas com sucesso e eu não. Então, a nossa criança, assim, o nosso medo de ser rejeitada, vou falar outro dia sobre esse assunto, que faz parte da diabetes também, de saber quando a gente tem medo de ser rejeitada ou quando a gente realmente é rejeitada, saber diferenciar, porque isso mexe com a nossa identidade e com a nossa autoconfiança. Quando a gente cresce numa família de irmãos mais velhos e mais novos, a gente tem esse medo de ser rejeitada para sempre. A gente nunca vai sair desse medo de ser rejeitada, porque a nossa sobrevivência tem essa... lá na raiz da nossa vida está esse medo. Porque se eu for rejeitada pelo pai e pela mãe e pelos meus irmãos, eu não vou sobreviver. Esse foi um dos primeiros aprendizados. Por exemplo, eu nasci depois de uma criança que não viveu, né? A pessoa que nasce com esse trauma nas células, é normal ter medo da rejeição, ter medo do abandono, que é um pouco diferente, o abandono e rejeição. O abandono, ele é o medo que faz a gente reter líquidos, é o medo de morrer seco, né? E 80% das pessoas têm medo do abandono, medo da solidão. Eu acho que eu vou fazer uma live também ainda essa semana sobre isso, porque não é um causador da diabetes. Mas se 80% das pessoas têm medo da solidão, quer dizer que 80% das doenças têm o medo da solidão, agrava as doenças. Para você ter noção, se você tem medo da solidão, olhe para os seus comportamentos. Se você casa com uma pessoa que não é grandes coisas, mas é melhor tudo que nada, né? Se você fica num emprego que não é o teu sonho, mas é melhor tudo que nada. Se você paga aluguel numa casinha pequena ou faz uma casinha pequena porque você não tem dinheiro para fazer uma boa, você não tem coragem de pensar mais longe, você melhor assim do que nada, né? Então, essa crença hoje em dia de não merecimento, de que tá bom assim, tem gente que tem menos. Claro que tem gente que tem menos, é óbvio, né? Eu nunca vou ter mais do que todo mundo, né? E não é esse o propósito. A Glaucia tá falando que ela tem medo da solidão. Diabético, olha, eu até agora não encontrei pessoa que é de família diabética que não tenha medo da solidão, medo do abandono, né? É o medo de morrer seca, né? Por isso que a pessoa diabética tem problema de obesidade. Quando a diabetes começa a piorar, ou a pessoa está engordando ou a pessoa está emagrecendo. Normalmente isso, né? Ou tem problema de visão, também tem a ver com o medo da solidão, porque a visão, o que é? O olho é feito de quê? De água. E
Aí por que que acumula açúcar dentro do olho, né? Então tem várias doenças da visão que são causadas pelo açúcar que acumula no olho. A pessoa não tem diagnóstico de diabetes, só que ela tem excesso de açúcar no olho. Então é porque tem o líquido, o corpo vítreo do olho, ele vai embaçando, né? Então a pessoa desenvolve catarata, miopia, astigmatismo, há um monte de coisas por causa do medo da solidão. Deixa eu ver como... Ó, Juliane, psicóloga, falando comigo. A Juliane é uma colega minha de uma terapia que a gente fez ano passado e a gente continua muito próxima. Obrigada, Juliane. Ela está comentando que é interessante, seu filho é depois de um aborto e tem esse medo da rejeição e da solidão. Sim, são dois medos diferentes e dois medos que nos adoecem, né? Então a gente se envolve, por causa disso, a gente se envolve em relacionamentos abusivos, quando você tem medo da rejeição. Porque rejeitado todo mundo é. Todo momento nós somos rejeitados, né? Mas para você saber se você tem medo, você pensa nos teus 5 melhores amigos, ou um melhor amigo, ou qualquer pessoa assim que é muito próxima de você. E ela vai numa festa e tira uma foto e posta lá no Face ou no Instagram com outra pessoa e você não foi chamado para ir junto. Qual é a primeira coisa que te vem? A dor, o que te dói? Não me chamou. Fez festa, a família faz festa e não te chama. Eu fui rejeitada. Eu fui abandonada. Então são duas coisas diferentes, né? Eu fui rejeitada no sentido, a pessoa você não tem nada a ver com o assunto. A pessoa às vezes foi lá para uma reunião de negócios ou para resolver outra situação, ou encontrou essa pessoa em outro lugar e marcou esse evento de ir em tal lugar comer uma pizza junto, e a pessoa não teve intenção nenhuma de te rejeitar. Só que você também não é conhecido dessa outra pessoa, né? Eu faço isso muito, não gosto de misturar. Tipo, se eu vou com umas amigas num lugar comer uma pizza, eu não chamo as outras que não conhecem elas, porque fica um clima muito estranho, né? Então, mas se você se sente rejeitada, o problema não é a outra amiga que esqueceu de te chamar, é porque você tem dor da rejeição, medo de ser rejeitada de novo, né? Então, quem nasce depois de um aborto tem muito isso forte, né? E é uma pessoa que se conforma muito em viver situações onde ela não se sente amada, né? Por melhor que outra pessoa seja, né? Mas ela não se sente amada. Mas o normal de uma pessoa que tem medo da rejeição é aceitar migalhas no relacionamento, né? Isso envolve relacionamento com dinheiro, relacionamento amoroso de casal, relacionamento com os filhos, tudo é relacionamento, né? Então a pessoa se conforma com migalhas lá dentro, ela está doída. Lá dentro dói, porque a outra pessoa não ama, a pessoa não dá atenção. Eu queria um marido tão atencioso, mas ele só pensa em trabalhar, ele só pensa no futebol, ele só pensa nos negócios dele. Eu queria encontrar uma pessoa perfeita, né? Essa é a nossa fala, né? Quando a gente se sente rejeitada e medo da solidão. Aí a gente procura fora aquilo que está dentro. Você já me falou isso. Não lembro, Juliane, de ter te falado isso. Onde foi isso? Mas é possível sim. Porque eu sempre fui essa pessoa que procurei no marido alguém que me ame, alguém que me cuide, alguém que seja o meu protetor, não o provedor. Por exemplo, eu nunca precisei depender de homem, porque eu sempre fui a mulher macho, né? Eu sempre trabalhei, sempre tive meu dinheiro, né? Mas eu sempre me encostei em homens que nem olhavam muito para mim, porque eu queria alguém que me amasse, alguém que eu fosse o centro das atenções. Só que quando a gente quer ser o centro das atenções de um homem, de um companheiro, é porque a gente não sabe quem a gente não tem autoconfiança e a gente vai só atrair homens que não são isso que a gente quer. Por quê? Porque a gente também não está colocando ele no centro das atenções. Quem está no comando da escolha dele é a nossa dor, o nosso medo de ficar sozinha. A gente não escolhe o companheiro porque realmente a gente está apaixonada por ele, porque ele tem
qualidades que a gente admira, mas a gente escolhe... Opa, travou? Sai, Juliana, e volta. Porque às vezes acontece. Pra mim aqui tá normal. Não sei se os outros que estão assistindo tá funcionando. Mas se mais alguém tá falhando, diga, por favor. Então, se a gente aceita migalhas no relacionamento, a gente não consegue sim. Então tá ok, lá você tá falando. Juliane, se não melhorar, você tem que sair e voltar de novo, né? É assim. Então, se você se percebe desse jeito, que você é aquela pessoa que tem medo de ser rejeitada, medo de não ser amada, está buscando alguém que te complete no relacionamento, porque a gente aprendeu que cada laranja tem a sua metade, cada panela tem sua tampa. Isso é uma meia verdade, né? A laranja é inteira, né? É muito diferente um relacionamento amoroso que dá certo, que um complementa o outro, do que uma laranja que você tem que procurar a outra metade, porque daí você está procurando o que falta em você. E para você dar certo num relacionamento, você tem que se bastar, você tem que estar inteira, ser você inteira. Se você é uma mulher, você tem que ter o teu feminino e o teu masculino em equilíbrio para você encontrar uma outra pessoa equilibrada. Porque se você está procurando a metade da laranja, então você é uma pessoa doentia no teu feminino, você vai encontrar um homem doentio no masculino. Então, que no meu caso, eu era uma mulher muito masculina, eu encontrava homens femininos, homens que não querem prover, que não têm preocupação em ser o provedor da casa, mas sim aqueles homens que gostam de ficar dependendo, como se fossem submissos, homens que não têm atitude masculina. E isso é uma via de mão dupla. Se você está procurando a tua metade da laranja, você vai encontrar a metade da laranja, só que ela vai estar meio azeda, né? Então, para você encontrar esse equilíbrio, você precisa se conhecer primeiro, né? Acolhendo os aprendizados, honrando aquilo que você já aprendeu, honrando principalmente para você achar a tua identidade. Você precisa honrar aquilo que você é, tudo aquilo que você foi. Se você sempre foi uma pessoa, uma mulher reclamona, uma mulher rabugenta, uma mulher que exige demais dos outros, oi Vivi, bem-vinda. Se você foi na tua vida uma pessoa que reclamou muito, uma pessoa que continua reclamando, né? Acolhe isso. Por que você está reclamando? Você está clamando mais. Você ainda não está feliz com a tua vida, né? Então, sempre olhar que identidade, o teu caminho, o teu lugar no mundo, ele é bem único. Quando falam que a gente é um tijolo na obra de Deus, isso é fato. A gente nasce com uma identidade única. Por que a gente tem uma identidade única? Porque identidade é uma coisa que a gente não tem como herdar. É algo que a gente vai construir. Então, se você constrói a tua identidade desde criança de uma forma equilibrada, você não vai estar aqui assistindo live minha, né? Porque quem vem assistir live é porque está procurando a própria identidade ainda, né? Então, quem está com identidade em equilíbrio é uma pessoa que tem sucesso, uma pessoa que está feliz, que está bem financeiramente, está bem na vida dela. Ela não precisa estar procurando ajuda nas terapias, porque ela tem já uma estrutura no todo formada, né? Então nós que estamos buscando o nosso lugar, a nossa identidade, e é muito comum as mulheres depois dos 40, 50 começar a procurar a própria identidade. É Vanessa Manente, acho que é Vanessa. É muito comum na maturidade a gente procurar a nossa identidade. Por quê? Porque quando a gente passa na menopausa, a nossa identidade anterior, que era baseada no eu sou mãe, eu vou gerar filhos, mesmo quem não gerou filhos, a gente tem essa identidade, né? A gente tem essa educação que enquanto a gente está na fase de procriar, de gerar filhos, a gente está produzindo, a gente tem um propósito, um motivo de estar vivo, né? Aí quando os filhos casam, os filhos são maiores de idade, quando a gente passou da idade de gerar filhos,
a gente entra em confusão de identidade quando a gente achou que nossa identidade era ligada a isso somente. Aí a gente precisa começar a fazer terapia, começar a estudar e encontrar o nosso lugar no mundo, a nossa identidade a partir desse momento. Porque depois dos 40, depois que a gente para de ovular, nós mulheres, quando a gente para de ter o nosso ciclo feminino se encerra, a nossa mente, junto com isso, o nosso cérebro, a parte esquerda, a parte direita, muda totalmente de funcionamento. O que antes, a parte esquerda, que era mais que comandava a vida, que era a parte da ação, a parte... agora, quem comandava o cérebro esquerdo, que comandava mais, quem passa a comandar mais é o direito. Mas é o contrário, nós mulheres, a gente ativa mais o lado esquerdo depois da menopausa, que é o lado da ação, de começar a ter força na vida, de começar a fazer coisas novas. Ou quem não ativa é aquela pessoa que se entrega na menopausa, se entrega para as doenças, né? Então é aquela pessoa que não tem força de reagir, de construir uma nova identidade a partir dessa fase da vida, né? Então, os sentimentos que a gente tem, aquilo de não merecer, de não ter as pessoas perto da gente, não ter o sucesso que a gente quer, tudo isso é consequência porque a gente não sabe quem a gente é, para que a gente nasceu, qual é o nosso motivo de estar vivos, né? Então, se a gente fica à mercê disso, sem saber quem eu sou de verdade, se eu aqui, era a quinta filha, né? Então, como quinta filha, eu tinha muito atrito com minhas irmãs mais velhas, mas eu não sabia, com algumas, não com todas, né? Mas eu não sabia por quê. E quando eu descobri que eu sou a sétima filha, aquela que era a quinta filha, mudou todo o nosso relacionamento, porque a gente brigava muito por território, por espaço. Porque até os 55 anos eu não fazia ideia que eu estava ocupando o lugar dela. Eu estava no lugar dela, não era ela que estava no meu lugar. E essa briga por território faz a gente ter muita situação difícil que a gente não percebe, a gente fica nessas situações, né? E só para fechar, vou trazer um pouco de informação sobre o desafio. Quando eu fiz o primeiro desafio, aquele tempo eu colocava desafio 21 dias, para quem quisesse destravar na vida. Eu não tinha ainda assim tanta clareza sobre a causa da diabetes, como fazer as pessoas saírem da diabetes. Aí eu fiz o primeiro desafio, 21 dias, como destravar na vida, né? Porque eu sabia que isso estava relacionado com a diabetes. Aí no formulário que eu enviei para as pessoas, homens e mulheres, quase todos colocaram como desejo desse desafio 21 dias, sair com mais autoconfiança, com mais atitude diante da vida, né? E depois eu fiz vários outros desafios, mandei formulários diferentes, mas com perguntas diferentes, mas sempre ficava subentendido que a pessoa que tem diabetes, nas respostas, né? A pessoa que tem diabetes, ela não tem autoconfiança porque ela não sabe quem ela é. Então, nós vivemos, hoje a gente aprendeu, eu acredito que todos vocês aprenderam técnicas de melhorar a autoestima, ficam gastando um monte com autoestima, mas se você tem autoconfiança, a autoestima essa é uma consequência, né? Então, se você não tem autoconfiança, se você não confia em você, você pode estar com a autoestima elevada, você pode ter uma pose, pode ser uma pessoa famosa, pode ser um monte de coisa, né? Só que se você não tem autoconfiança, qualquer pessoa vai puxar o teu tapete, vai te tirar do equilíbrio. Por quê? Porque tantas pessoas famosas, quando são agredidas publicamente, quando são desaforadas, elas rodam a baiana, elas fazem o barraco. Por quê? Porque elas não têm autoconfiança, elas não sabem quem elas são. Então a fama é construída em cima de uma imagem que não é real, que não é verdadeira, mas é uma imagem construída, é um status que a sociedade e a própria pessoa, o dinheiro, toda a situação criou um status e a pessoa tem aquela imagem, se sente super
com muita autoestima, com muita aparência de ser gente grande, gente assim, do jeito que todo mundo quer ser, né? Só que quando acontece um fato inesperado, a pessoa apronta situações, né? Tem jogadores de futebol que a gente fica sabendo das situações, são agressivos, batem nas companheiras, mulheres famosas que morrem porque levaram, que tem um marido agressivo e vice-versa, né? Pessoas que se envolvem com drogas, pessoas que são viciadas em medicações para acalmar a ansiedade. Tudo isso por trás tem a dor de não saber quem elas são. Então, um jogador famoso de futebol, nossa, aqui no Brasil a gente tem vários exemplos disso, né? Tá com toda a fama, com todo o dinheiro, com tudo garantido. Aí, de repente, se envolve em situações de briga, assim, coisa de criança mesmo, né? Onde ele perde todo o status, toda a fama dele e vai sendo colocado para escanteio, né? Vai ficando de lado, as pessoas vão perdendo a admiração por ele, porque a pessoa não tem um equilíbrio emocional. Oi, Neuza, bem-vinda. Então, a pessoa que está nessa situação de ter construído um status, acreditando que a autoestima é a imagem que você passa para os outros. Não, autoconfiança é a verdadeira imagem que você é, não a imagem que você passa, né? Então, se você tem autoconfiança, pode acontecer o que for ao teu redor, você não vai baixar o nível, você não vai se entregar às drogas, você não vai fazer coisas erradas, né? Coisas que te destroem, coisas que fazem mal para o teu corpo. Se você sabe que o álcool faz mal, se você sabe que o excesso de açúcar faz mal, você vai saber se educar e não consumir as coisas que te fazem mal. Você vai escolher companhias agradáveis, companhias que te fazem bem, você vai se envolver em relacionamentos que te fazem bem, você vai saber dizer não para aquelas pessoas que não te dão valor, você vai se afastar daquelas companhias que são negativas, né? Então, quando você tem autoconfiança. Agora, quando você tem autoestima somente, é muito, muito falso, muito raso, né? A autoestima, ela cai diante das coisas inesperadas, né? Ela cai por terra, porque, por exemplo, num internamento hospitalar, onde fica a autoestima da pessoa? Ela tá ali na cama, com aquele roupão de hospital, sem maquiagem, sem escova de cabelo. Às vezes nem escova de dente não tem. Onde fica a autoestima dela se ela tá num lugar onde ela não pode andar de salto, como ela acha que a autoestima é construída na aparência, né? Então, a autoconfiança é algo muito mais profundo. Neuza, você chegou um pouquinho atrasada, sim, mas eu sei que você está trabalhando, né? Então, a Neuza é minha colega de live também, minha professora de yoga e tem uma clínica aqui pertinho, né? Então, essa live vai ficar gravada, não sei se tem mais algum questionamento, alguma coisa. Bastante pessoas passaram, eu sei que tem horários que as pessoas estão ocupadas. E eu vou deixar salva e vou passar para o YouTube também, para poder partilhar com mais pessoas, né? Então, era isso que eu tinha para hoje. Amanhã, 11 horas, eu estarei de volta, falando sobre situações que causam diabetes, que sempre tem a ver com medo. A autoconfiança é o oposto do medo, né? Então, se você é uma pessoa medrosa, você não tem autoconfiança. Se você tem autoconfiança, você não tem medo que te paralisa. Você tem aquele medo natural que você precisa para sobreviver, né? Porque se a gente não tiver medo nenhum, a gente está fora da casinha. O Dr. Hammer ia dizer, você está constelada, né? Porque a pessoa que não tem medo diante de um assalto, a pessoa que não tem medo diante de um trânsito perigoso, é a pessoa que está constelada. Ela está com vários conflitos no cérebro, várias situações ativas, que o cérebro não está fazendo as conexões normais. Olha, Alessandra, o cérebro não está mandando os comandos certos e a mente da pessoa não percebe que ela está correndo perigo e que ela precisaria estar se cuidando, né? Então, não ter medo daquilo que é necessário, ter medo não é saudável, é doentio. E a pessoa que tem medo, para você já é boa tarde, para nós aqui é bom dia ainda, quase meio-dia. Obrigada, bom dia, boa tarde para você também.
Mas a pessoa que é dominada pelo medo, que paralisa, ela precisa olhar para a situação, quem ela é, qual a identidade dela, por que ela não consegue confiar em si mesma, por que ela não consegue empreender em algum projeto, por que ela tem esse padrão repetitivo de começar muita coisa, de querer fazer e não consegue manter, não tem fluxo, não tem força na vida. Deixa eu ver a pergunta, o comentário da Neuza. Quem tem autoconfiança não tem medo do julgamento do outro. Sim, quem tem autoconfiança é porque sabe quem ela é. Então, se eu estou aqui fazendo algo que o outro sabe fazer melhor, ou o outro nem sabe fazer, porque tem muitas pessoas que não fazem live, mas vêm dar pitaco, né? Então, se o outro te dá pitaco, te dá conselho e te dá, e fala o que se não deve, falar o que se deve, falar como você deve fazer, mas a pessoa nunca fez, ela não tem autoridade para te julgar ou para te dizer como fazer, né? Agora, a pessoa que está praticando algo, né? Está fazendo aquilo que você está fazendo, mas você não está fazendo certo, ela é uma autoridade, né? Então, a gente sempre, geralmente, o julgamento do outro é daquele outro que não faz. Porque a pessoa que tem autoconfiança em si, ela também não tem a mania de julgar os outros, né? Porque ela sabe que o outro tem o seu perfil, a sua identidade própria, pode estar bom de identidade, pode não saber quem é, mas a pessoa não vai julgar, a pessoa vai respeitar aquela pessoa, né? E nós, como terapeutas, nós precisamos estar em equilíbrio da nossa identidade, porque senão a gente não vai conseguir atender as pessoas que chegam até nós. Porque isso a Neuza me ensinou, me ajudou a perceber também, né? Porque se eu quero que o outro seja, que o outro venha e faça tudo que eu digo que é o certo, eu estou olhando para o outro com a minha identidade, não com a identidade dele, né? Agora eu preciso apresentar para o outro aquilo que eu sei, aquilo que eu tenho, e quem vai decidir se quer ou se não quer aquele trabalho que eu tenho, aquela oferta que eu estou fazendo, é a pessoa mesmo, né? Então, eu ofereço todos os dias aqui. Quer sair do diabetes? Você pode. Entra no Desafio 30 Dias. Dia 12 eu vou fazer um encontro agora, online gratuito. Hoje tarde vai ter um encontro online gratuito também com a Gláucia, que está aqui, né? Então, se você quer, você está convidada. Se você não quer, tudo bem. Cada um tem seu tempo. Só que esse seu tempo vai ter a sua responsabilidade. Não vou ser eu a responsável de que eu não te mostrei que você tem uma solução para tuas doenças, para teus medos, para tua diabetes, né? Então, cada um vai fazer escolhas. Assim como eu faço as escolhas, eu sou responsável por aquilo que eu escolho, cada pessoa, né? Então, eu não preciso mais curar ninguém, eu não preciso fazer tudo pelo outro, eu faço o que está do meu alcance. A pessoa vai decidir o que é interessante para ela ou não, né? E quanto mais eu estiver curada, mais eu estiver equilibrada, as outras pessoas mais vão ter também um discernimento a partir da minha proposta, a partir da minha promessa, né? Então sempre tem a via de mão dupla. Se a pessoa não atrai clientes, é porque tem alguma coisa que também os clientes estão rejeitando, né? Estão querendo distância. Agora, se a pessoa atrai só pessoas que querem ser salvas, pessoas que querem... Eu tinha isso até pouco tempo. As pessoas que vinham pedir consulta queriam que eu resolvesse todos os problemas dela. É porque eu achava que eu conseguia resolver. Então é isso. Construção da identidade vai ser um assunto que eu vou começar a falar muito mais sobre isso, porque esse é um dos conflitos da diabetes. Agora estou começando a entender mais sobre a minha identidade, sobre o que é construir identidade. Então, 2024 vai ser um ano que eu vou falar sobre esse tema mais do que como sair da diabetes, como resolver teus problemas, porque sair da diabetes vai ser só um resultado de você saber quem você é. Obrigada a companhia de vocês. Até amanhã às 11 horas.